Eu começo dizendo assim, com certeza vocês já observaram que nós vivemos num tempo em que as pessoas se manifestam. Elas gostam de falar. Elas gostam de dizer o que pensam. Fazem questão de dizer o que pensam e o que creem. Se posicionam em torno de assuntos polêmicos. E então dizem claramente o que acham certo e errado. Levantam bandeiras e se declaram abertamente. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Se declaram a favor ou contra as mais diferentes ideologias que nos são apresentadas no dia a dia. E às vezes se posicionam apaixonadamente. Com o surgimento das redes sociais, de certa forma, cada pessoa ganhou um microfone. E ela pode falar, ela pode se expressar, pode se manifestar. Basta fazer parte de um grupo de WhatsApp, ou ter uma página no Facebook ou no Instagram, ou ter um canal no YouTube, que o ser humano pode falar, pode se manifestar, para que outros ouçam o que ele tem a dizer, e também para ouvir o que os outros dizem. O problema surge quando nestas manifestações se agride e se desqualifica as pessoas, e quando não se respeita a posição e a opinião das pessoas. Eu lhe pergunto, você tem se posicionado? Que ideias você tem defendido? Ou você prefere ficar quieto, no seu canto, até pensando assim, para não se comprometer, é melhor ficar na retaguarda, é melhor ficar quieto. É claro, nós, na nossa condição de cristãos, nós precisamos ser prudentes naquilo que falamos e no nosso jeito de agir, até para que a fé cristã não caia em descrédito. Porque se eu me apresento como cristão e não sou prudente no meu falar, bom, a fé que eu professo pode ser censurada e cair em descrédito. O apóstolo Paulo falou sobre esse assunto. Escrevendo na carta aos Coríntios, o assunto era a sua função pastoral. E então ele disse assim: não queremos dar nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Isto, irmãos e irmãs, vale para qualquer cristão. Também nós dizemos: eu não quero dar motivos de escândalo, para que a fé cristã não seja desqualificada ou censurada. Por outro lado, também é importante que nós tenhamos convicção e clareza a respeito das questões que nós defendemos e em torno das quais nós nos manifestamos. Aqui também nos servem de orientação palavras de Deus, da Epístola aos Romanos, capítulo 14. O assunto em discussão lá era o seguinte: será que tem dias que são mais importantes do que os outros? Alguns achavam que sim, outros achavam que não. E uma série de outras coisas com respeito à postura dos cristãos, até com respeito ao que eles comiam. E aí o apóstolo deu a seguinte orientação, está em Romanos 14, 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. E aí ele orienta: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então é importante que nós tenhamos muita clareza a respeito daquilo que nós dizemos, a respeito daquilo que nós confessamos.
Nesse contexto agora eu quero olhar o texto do Evangelho, Mateus capítulo 10. Depois de reunir o grupo dos seus 12 discípulos, Jesus começou a prepará-los para a grande missão que eles teriam aqui na terra, especialmente depois da ascensão de Jesus. E o texto relata talvez a primeira aula prática. Jesus envia os 12 e ele dá a seguinte ordem: procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão ao encontro dos vossos irmãos israelitas, aqueles que se afastaram de Deus. Procurem trazê-los de volta, assim como um pastor de ovelhas busca as ovelhas extraviadas. Mas Jesus também os advertiu, dizendo: olha, lembrem o seguinte, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. E aí vocês imaginam o cenário, né? Mandar ovelhas para o meio de lobos. Com isso, Jesus quer dizer, olha, as pessoas vão reagir cada um do seu jeito. E vocês vão enfrentar oposição. Nem todos vão aceitar o que vocês têm a dizer. E então Jesus aconselhou: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quer dizer, sejam também astutos diante do perigo. Saibam calcular as reações das outras pessoas. E estejam preparados diante ou para as reações das outras pessoas. Mas não deixem de ser simples no vosso falar. Não deixem de ser quase que inocentes no trato com as pessoas, simples, amáveis. Ou seja, astutos como as serpentes, preparados, mas simples, humildes no trato com as pessoas. E por fim, Jesus ainda acrescentou: não tenham medo das pessoas. Ontem nós participamos de uma palestra da ação social no distrito porto-alegrense, e o pastor Ayrton Schroeder, na sua apresentação, ele colocou o seguinte, que um dos grandes problemas que nós não agimos, não nos manifestamos, não nos engajamos, é porque nós temos medo das pessoas. Um dos motivos. Jesus diz aos seus discípulos: não tenham medo das pessoas. Se necessário, o Espírito Santo vai falar por vocês, ele vai dar as palavras que vocês precisam pronunciar. Depois de todas estas orientações, Jesus disse: portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí nós chegamos direto no assunto confessar. Não faz muito tempo alguém me disse assim: pastor, você não acha exagerado em todo culto a gente confessar a fé usando o credo apostólico? Isso pode se tornar uma coisa mecânica e repetitiva. Você acha necessário em cada culto confessar a fé? Eu disse para ele que realmente essa confissão pode se tornar uma coisa mecânica e repetitiva. Mas também lhe disse que o credo apostólico não é a única formulação que nós podemos usar para confessar a fé. Existem muitos hinos de confissão de fé, como nós temos usado aqui em nosso meio. Mas lhe disse que é muito importante, em todos os cultos, nós confessarmos o que cremos, afirmarmos o que cremos. Porque ao afirmarmos juntos a nossa fé, ao confessá-la diante de Deus e uns diante dos outros, nós também estamos nos preparando para confessar a fé diante das outras pessoas no nosso dia a dia. Sim, é muito importante.
o culto é o nosso ponto de partida para essa confissão constante da fé em Cristo diante das pessoas. Mas por que a confissão da fé é tão importante? E aí eu respondo com as palavras da epístola que o pastor Ismar leu há pouco, Romanos 10. Se com a tua boca, ou se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Observaram? Existe uma íntima relação entre o crer no coração e o confessar. Há uma íntima conexão entre a fé que nós guardamos no coração e a fé que nós confessamos. Até porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Está lá escrito em Lucas capítulo 6, verso 45. Por isso, irmãs e irmãos, crer que Jesus é o meu Senhor, crer que Ele se humilhou, que Ele assumiu os meus pecados e culpas, crer que Ele morreu em meu lugar e que Ele ressuscitou ao terceiro dia para me garantir a vida eterna, crer isso em nosso coração e confessar isso, nos garante a salvação, diz Jesus. Porém, quem me negar, ou seja, quem não crer em seu coração e não o confessar, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu, concluiu Jesus. Vamos entender bem isso aí. Isto não quer dizer que se nós não falarmos publicamente que cremos em Jesus, que então não seremos salvos. Até porque Deus conhece o nosso coração. E diante de Deus, a nossa confissão também pode, a nossa confissão de fé também pode acontecer sem palavras, porque Deus conhece o coração. Então, Jesus não diz isso até como que fazendo com que a minha confissão fosse uma obra necessária para a minha salvação. Eu confesso Jesus publicamente, então eu sou salvo. Não. Mas por que Jesus enfatiza essas palavras? Na verdade, a confissão de fé, ela exterioriza o que está no coração. Ela coloca para fora o que está no coração. A confissão de fé dos cristãos sempre tem duas direções. Ela é feita diante de Deus, mas ela é também feita na perspectiva de que as outras pessoas ouçam a minha confissão e comigo confessem. Então, sempre tem estas direções, estas duas direções. Eu confesso a minha fé diante de Deus. E como eu disse, diante de Deus, às vezes, nem palavras são necessárias, porque Deus conhece o meu coração. Mas Jesus diz, exteriorizem a vossa confissão, exteriorizem a vossa fé. É assim também que o povo de Deus testemunha. No culto de hoje, 5 irmãos, na verdade, 2 irmãs e 3 irmãos, vão fazer confissão pública da sua fé. Vão dizer diante de Deus, diante do altar, ou seja, diante do próprio Deus, eu creio no Deus que me criou, eu creio em Jesus, que se tornou meu substituto na cruz, pagou pelos meus pecados e culpas. Eu creio que o Espírito Santo, pela palavra e pelo batismo, fez de mim um filho de Deus. Eles vão fazer a confissão diante de Deus, mas também de viva voz, para que ela possa ser ouvida, porque estarão exteriorizando a sua fé e a sua esperança. Eu comecei falando de como as pessoas de hoje se manifestam e divulgam pelas redes sociais suas crenças,
seus pontos de vista, suas posições políticas, ideológicas, religiosas, humanas e assim por diante. Com isso, eu não quis dizer que agora você deve correr para as redes sociais e lá publicar, creio em Jesus. Até porque não sei se isso teria muita repercussão. Tem gente que usa as redes sociais para confessar a fé e dar testemunho da fé, e faz muito bem. Tem bonitas confissões, inclusive irmãos da nossa congregação fazem isso, usam YouTube ou Facebook, de modo bem especial para confessar, exteriorizar e dar testemunho da fé. O que eu quero hoje é desafiar você para que, onde você estiver, com os recursos que você tiver, que você confesse a sua fé diante do seu Deus, mas de modo especial para que os que estão ao seu redor ouçam a sua confissão. Eu quero agora citar um exemplo, e eu vou pedir para o Leonardo colocar uma imagem. Talvez vocês não consigam ler o que está lá, mas eu vou falar. Na última segunda-feira faleceu o nosso irmão Paulo Winterle. E durante anos ele lutou com problemas de saúde, e o Paulo sempre tinha consciência de que o fim da sua vida terrena estava se aproximando. E ele falava com naturalidade sobre isso. E em vários momentos ele disse assim: eu quero que no meu sepultamento o texto bíblico seja o de João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda na última visita que eu fiz a ele no hospital, poucos dias antes da morte, ele disse: Reinaldo, não esquece, não esquece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foram essas as palavras. E nós usamos isso no sepultamento dele. Mas no dia seguinte, a Heidi descobriu na gaveta lá do gabinete do Paulo, dentro de casa, um bilhete. E é esse bilhete aqui, que a Heidi copiou e me mandou. E eu achei que deveria compartilhar com vocês. O que ele colocou nesse bilhete? Primeiro, ele deu orientações, despedida, ele colocou lá. Avisem os amigos, os amigos do Crentes, que era um grupo de amigos de longos anos. Avisem meus amigos do WhatsApp. Deu orientações sobre a funerária. Onde é que está o documento? Está lá. E aí ele deu orientações sobre o sepultamento dele. E daí ele escreveu lá assim, citou até os pastores para fazer a cerimônia, e o texto bíblico. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E colocou também os hinos que ele queria que fossem cantados. Nós acertamos. O Graças Dou. Mas ele sugeriu mais 2. Observem. 3 hinos. Graças dou por esta vida. Agradecer a Deus na vida e na morte. Segundo hino, grandioso és tu. Sempre, em toda situação, louvar e adorar o nosso Deus. E o terceiro hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E mesmo que a morte me levar, mais perto eu quero estar. Mais perto quero estar de ti. Eu tenho certeza, Lia, filhos, genro, noras e familiares, essa é uma confissão de fé. O Paulo teve o seu jeito de fazê-la. E eu acho que isso é uma coisa que vocês vão guardar para a vida. E
essa pequena imagem, talvez em muitas situações vai ser importante para vocês. Foi o jeito que o Paulo achou. Talvez assim nem teve a intenção de que isso fosse uma grande confissão, mas ali ele exteriorizou o que vai pelo seu coração. Que Deus nos ajude a ver as maneiras para nós exteriorizarmos o que vai pelo nosso coração, para que sirva de testemunho aos outros, mas até para confirmar aquilo que nós de fato cremos e naquilo que nós de fato confiamos. Que Deus te ajude a confessar Jesus diante das pessoas que te cercam. Procura o melhor jeito. Às vezes, o falar insistentemente não resolve. Então, peça sabedoria a Deus para que Ele te mostre como você pode confessar Jesus diante de filhos, de netos, pais, irmãos, avós, enfim, aqueles que te cercam. Que Deus nos dê sabedoria, prudência e um bom jeito de dizer: eu confio em Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém.